Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória. E eu sou a Mariana. E hoje estamos aqui com a Inaraí Salles. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que esse tipo de comunicação é super importante pra gente, então é um prazer estar aqui. A Inaraí, ela é top voice no LinkedIn, né? Ela tem uma vasta carreira em TI, tem uma ONG que é para ajuda às pessoas que estão em busca de carreira. Isso. E também faz essa gestão, né, de carreira, ajuda, né, transição, principalmente voltado para o mercado de TI. Então, hoje nós trouxemos um tópico aí que está muito no mercado, está muito em voga, principalmente aí depois da pandemia, e que está sendo trazido agora, principalmente, que as coisas estão finalmente voltando ao normal, não é mesmo, Mari? É isso mesmo. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses modelos de trabalho, home office, híbrido, como que tá o cenário atualmente no mercado, principalmente de TI, né? E a gente percebe que antes da pandemia, praticamente não existia, né, o modelo 100% home office, né? Era muito raro, assim. Porém, com a chegada da pandemia, da Covid-19, era o que tinha, né? As empresas que não tiveram que, infelizmente, fechar as portas, passaram para o modelo home office, né? Então, 100% remoto. E as pessoas que entraram nesse modelo se adaptaram, começaram a encontrar algumas vantagens. E agora que o cenário mudou, né? Que as empresas estão voltando, as pessoas estão um pouco estranhando, né? Inclusive, tem sido difícil encontrar tanto funcionários que aceitem o modelo 100% presencial novamente, como vagas que sejam 100% remoto, né? Então, tá tendo esse embate aí, e a gente quer entender como que você enxerga isso, porque no início da pandemia, muitas empresas falaram que houve um aumento de produtividade, né? Que as pessoas estavam empenhadas ali, gostando do modelo remoto, porém, mesmo assim, elas estão voltando para o presencial. Como que você enxerga esse cenário? Bom, é estranho a gente falar de estar voltando, porque já tem quase 4 anos, ou mais de 4 anos, que a gente passou pela pandemia, não é isso mesmo? Sim. Que eu me lembro, assim. Faz tempo, né? Eu passei pelas duas oportunidades, né? Primeiro, ir 100% remoto. E no meio da pandemia, eu peguei um projeto muito crítico e tive que voltar, ou sim, né? E a gente percebe, trabalhando bastante com mentoria e com Unidos nesse processo de recolocar as pessoas, tá muito difícil encontrar a vaga 100% remoto. Muito difícil. Por outro lado, tem pessoas que não aceitam se não for uma vaga ou híbrida ou remota. Não aceita 100% presencial, né? Eu gosto muito do presencial. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter o contato com as pessoas, eu acho que a gente precisa ter... eu acho que isso fortalece vínculos, eu acho que isso fortalece o negócio e fortalece o objetivo cultural mesmo da empresa, né? Então, eu gosto do presencial, mas eu sou contra o radicalismo, né? Então, por exemplo, eu sou mãe de um menino de 11 anos. E ficar em casa trouxe uma proximidade muito grande com o Daniel. Eu consigo almoçar com o Daniel todo dia que eu tô em casa, né? Então, eu acho que dá pra gente ter um meio termo, né? Vai 3 vezes pro escritório, fica dois dias em casa, né? Uma semana que tá um pouco mais com apuros com uma criança, um pouco mais... Precisa de um trabalho mais focado, que não seja tanto tempo... não precisa incomodar o que esteja tanto em reunião, possa ficar em casa. Então, eu acho que dá pra gente encontrar um meio termo, né? E isso é bom tanto para as empresas, quanto para o negócio, quanto para os profissionais, né? Sim. Quando a pandemia chegou, justamente aqui no Brasil a gente não tinha muito essa cultura de ter o home office, o trabalho remoto, não era muito comum. Muitas empresas não tinham conhecimento de como, né, trabalhar remotamente. Então, quando entrou,
foi uma adaptação muito grande, tanto por parte das empresas, quanto por parte dos funcionários, que as empresas ficaram, meu Deus, como que, né, fornecer equipamentos, Notebook para todo mundo, como né? que, né, dá disponibilidade, como que dá os recursos necessários para eles trabalharem em casa, e ao mesmo tempo os funcionários que às vezes nem sabiam direito como às vezes conectar uma reunião com, não sei, 50 pessoas, como administrar aquilo, né? Então, teve muito essa dificuldade. Como você acha que é o cenário cultural das empresas do Brasil? Como isso que afeta? Culturalmente, a gente não tem isso desse trabalho remoto. Então, talvez essa questão cultural afete também esse pensamento das empresas de ainda ficar muito nesse modelo tradicional, de talvez não ter isso que você falou de radicalismo, né? Elas são muito radicais de não, tem que ser 100% presencial ou 100% remoto, não consegue talvez remanejar uma flexibilidade, tanto com os gestores, a empresa, quanto com os funcionários, e enquanto às vezes outros países eles já estavam adaptados, né? Muitos outros países já tinham esse modelo híbrido ou algumas áreas 100% remotas, então eles não tiveram tanta dificuldade, tanto esse choque quando a pandemia chegou, né? Eu acho que a gente correu para entregar algumas coisas, né, na pandemia, desde como controlar as máquinas, né, porque a gente precisava colocar controle de quanto tempo a máquina está funcionando, se a máquina está funcionando ou não está funcionando, e as empresas grandes colocaram isso nas máquinas, né, para monitorar mesmo, até como forma de cuidado, tanto com o profissional, para não exagerar. Eu, por exemplo, no começo da pandemia, eu fui chamada pelo meu líder para saber por que eu trabalhava mais de 14 horas por dia, porque no gráfico a minha máquina estava alugada o tempo inteiro. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, realmente eu tô perdendo a mão, né, e eu não tô nem percebendo, porque você senta e vai, e não tem aquele negócio de vamos tomar um café, o pessoal tem que ir embora, né, e eu tava realmente exagerando, e eu fui chamada a atenção porque eu não parava, né. E aí as empresas tiveram que correr para dar notebook para todo mundo, para colocar controle nas máquinas. Por outro lado, eu, por exemplo, não tinha um escritório em casa. Eu morava num apartamento de 50 metros quadrados, eu não tinha onde enfiar um escritório. E eu fiquei, acho que por mais de 3 anos, com o meu escritório na sacada. E aí é outra realidade também que a gente sofre quando a gente fala do home. Não é todo mundo que tem uma estrutura para colocar dentro de casa um escritório. E aí, coloca o escritório, mas gato, cachorro, vai fazer comida, papagaio, né? Então, eu vejo que o fato da gente ter o híbrido ajuda nesse processo de aculturamento das pessoas entenderem, assim, como é a empresa que eu trabalho, como são as pessoas que eu trabalho, como elas se vestem, como elas se comportam, o que a gente quer da cultura dessa empresa. E o presencial traz isso muito forte, né? Traz essa visão muito rápida da cultura da empresa, né? Já que o remoto, você não vê as pessoas o tempo inteiro, né? E aí tem um agravante, né, meninas? Reunião que não abre câmera. Tem gente que você nunca viu, você só vê a fotinho ali, né? Ou as iniciais, que não tem nem foto, né? Então assim, eu, por exemplo, não gosto de conversar em reuniões que as pessoas ficam com a tela fechada. Eu abro a tela sim ou sim, porque eu acho que se você tá no presencial, você não tem que olhar pra pessoa. Sim. Então, cara, é o mínimo que a gente tem que ter de entrou numa reunião, vamos abrir a câmera, vamos todo mundo se apresentar, né? Vamos interagir o mínimo, né, possível. O mínimo. Porque, né, é necessário a gente já tá afastado, e daí não tem nenhuma interação ali pela câmera, né? Isso. Então, eu acho que foi uma corrida das pessoas de se organizarem e das empresas de se organizarem. E ficou faltando uma parte da gente entender em como trazer essas pessoas que estavam distantes para a cultura da empresa. Foram feitas muitas ações e até no Manager 3.0 saiu treinamentos na época para líderes, de como fazer gestão de times remotos, né? Eu cheguei a dar um treinamento sobre isso. Eu acho que tem diversas ações que a gente pode fazer que ajudam,
Mas, cara, nada substitui o você chegar e dar um abraço e falar, oi, tudo bem? Tá tudo bem na família, tal. Eu acho que isso faz a pessoa pertencer ao lugar, né? Com certeza. E questão de produtividade, como que você enxerga isso? Você acha que o home office... acredito que é um meio termo, né? A pessoa pode se distrair mais, mas ela também pode focar mais, como no seu caso. Acaba até perdendo a mão, né? Trabalhando excessivamente. Mas como que você enxerga? Você acha que existe um embate entre os dois modelos ou é mais de personalidade mesmo? Eu acho que existe. Porque, assim, quando você tá em casa, você acaba perdendo aquele... Vamos ali almoçar, todo mundo? Gente, vamos tomar um café? E você vai embora, né? Por outro lado, você também acaba se distraindo com algumas coisas de forma mais fácil. Então, vou dar um exemplo. Meu filho mais novo chega em casa todo dia às 11h40. Ele passa pela porta cravado. Ele vai na mesa onde eu estiver no escritório falar comigo. Eu posso estar em reunião ou não, ele entra no escritório, ele me abraça, ele me beija, ele fala, mãe, tá tudo bem e tal. Eu tenho que fechar a câmera, quando eu estiver e falar, filho, tá tudo bem, foi tudo bem na aula e tal. Querendo ou não, é uma distração, né? Você acaba perdendo o foco ali do que você tá fazendo. E criança não entende. Eles chamam, né? Eu tenho o Dani tem uma babá que já não é nem babá, é mãe, trabalha comigo já há 11 anos, né? A Adna também, esses dias eu tava num fogo, assim, numa reunião, ela chegou e começou, e eu fazia assim, só pra ela, né? Então, a família também não tá acostumada. Então, eu acho que a produtividade acaba sendo afetada, de alguma forma, né? Porque quando você está no presencial, a conversa é mais rápida, a entrega é mais rápida, né? Você entende melhor, desenha na lousa. Por outro lado, se você tem pessoas que são extremamente focadas em casa, elas podem produzir mais. Então, eu acho que é meio que de característica de pessoa para pessoa, né? De como funciona e especialmente de como a empresa lida com o remoto. Né? Se faz reuniões sempre de alinhamento, se faz acompanhamento via planning, se entende se a pessoa está com alguma dificuldade em casa ou não, se precisa de ajuda, precisa ter um olhar mais próximo do líder quando a gente tem equipes remotas. Para não perder a mão também, né? Exatamente. Sim. Justamente por isso tem personalidades e personalidades. Então, assim, eu, por exemplo, sinto que 100% presencial, pra mim, eu fico meio doida. Mas eu sinto também que tem alguns dias em específico, se a gente já teve, às vezes, uma emenda de feriado, que disponibilizaram pra gente, esse dia vocês podem ficar home office e tal. Às vezes eu acabo entregando demandas que eu levo, às vezes, o dia inteiro, eu levo Mais menos rápido. tempo. Mas, assim, depende também o dia. Tem dias, às vezes, que a gente tem um pouquinho mais de distração e eu, às vezes, sinto falta também desse contato. Mas como, então, a empresa pode lidar com essas diferentes personalidades? Tanto o gestor também, quanto o RH na hora de abrir vagas, né? Como conseguir, então, proporcionar ao mercado de trabalho, até para as pessoas que estão procurando oportunidades, né? Lidar com essas diferentes nuances, né? Porque também para a gente não fechar, vamos fechar no 100% remoto, no 100% presencial, porque muitas pessoas, né, estão perdendo chances de trabalho, empresas estão perdendo talentos, porque está nesse embate. Então, talvez começar a propagar, né, essa cultura de que a gente não precisa ficar só num modelo. E daí fazer entender, né, a empresa, os funcionários entender como que isso pode ser melhor gerido. Eu acho que o melhor modelo é o híbrido, né? Mas eu acredito que precisa ter uma análise bem detalhada e bem cuidadosa das empresas por cargo, função, né? Por característica mesmo, né? Então, por exemplo, um desenvolvedor, que ele é 100% dev, né? Não necessariamente ele precisa estar todo dia no escritório. Mas quando for uma reunião de equipe, quando for uma retrô, quando ele tiver fazer um alinhamento com o negócio, é importante ele estar presencial. Mas quando ele estiver codando, cara, um lugar mais calmo, melhor,
né? Até para a gente ter qualidade de código, qualidade de entrega. Então, a gente enxerga que isso é importante para um dev. Um líder, né? Um líder, ele precisa estar sempre em contato com o time dele. Por outro lado, se ele ficar todo dia sozinho na empresa, ele não vai ter contato com o time. Então, precisa se colocar ações dentro da empresa que, olha, uma vez por semana todo o time vem. Uma vez por semana nós vamos ter reunião com o time e todo o time está aqui, né? Ah, mas aí tira a oportunidade, por exemplo, eu tenho pessoas no meu time que trabalham, que moram em Fortaleza, a grande maioria mora em Fortaleza. A gente tira a oportunidade dessas pessoas? Não, essas pessoas podem entrar remoto, mas tem o hábito de pelo menos uma vez por mês vir, né, de trabalhar. Então, eu acho que precisa ter um meio termo. É o que a gente até começou falando, né? De não ter o radicalismo. Putz, eu não vou contratar uma pessoa porque ela não pode ser 100% presencial. Putz, mas ela pode ser 4 dias presencial e 1 dia em casa, né? Então, eu acredito muito nesse lance do vamos entender e vamos criar mecanismos para as pessoas. Porque as pessoas não são... nós não somos iguais. Né? A gente tem rotinas diferentes. Então, eu, por exemplo, tenho guarda compartilhada do meu filho. Na semana que o Daniel tá com o pai, eu posso ficar 100% presencial. Né? Na semana que o Daniel tá comigo, para mim é importante estar em casa, porque chega às 6 horas, a Bá vai embora, e eu não tenho com quem deixar o Daniel. Né? E a gente tem um monte de mães solos que passam por isso. Né? Que precisa levar o filho na escola, que precisa estar em casa para... Será que a gente não consegue abrir essas exceções para a mãe que é solo? Né? Eu tenho um caso... de uma das empresas que eu trabalhei, que a profissional do meu time era mãe solo de 2 crianças. Ela era uma máquina de entregar. Cara, não tinha nada que ela deixava de fazer, sabe? Muito pelo contrário, ela entregava muito mais do que quem ficava presencial. Mas ela era uma mãe solo, morava super longe, precisava levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola e fazer janta. Ela chegou para mim e falou, eu não consigo vir todo dia. Eu consigo ver uma vez 15 dias. Tal. Essa pessoa era a mulher que mais entregava no meu time. Né? Então eu acho que tem essas duas coisas. A gente precisa ir fazendo modelos que vá se encaixando nas pessoas e que a gente consiga dar oportunidade para todo mundo. Ainda mais no mercado do jeito que tá. Que a gente sabe que é como você falou. A gente está perdendo talentos, né? E a gente tem poucas vagas. Então, eu acho que vale esse estudo. Sim, e justamente falando dessas diferenças, né, tanto, por exemplo, para mãe solo ou para funcionários que possuem alguma deficiência física, essa questão de acessibilidade, você enxerga que as empresas sabem lidar com isso ou ainda existe uma relutância, principalmente nesses modelos de trabalho? Então, que acabam perdendo um bom funcionário porque ele não pode vir, ou porque, como no caso desse que você citou, né, que entrega muito, mas às vezes a empresa fala, não pode vir, então não é o suficiente. Eu acho que a gente ainda tem algumas empresas que são radicais. Eu acho que eu não falaria nem a empresa, tá? Eu falaria os líderes. Mas eu percebo que são poucos. Geralmente tem essa flexibilidade, sabe, deixa eu te contar um pouco da minha história. Olha, eu sou mãe solo e uma vez cada 15 dias eu preciso estar cedo em casa. Então eu posso vir presencial, mas tipo 4 horas da tarde eu posso ir embora porque eu preciso estar cedo em casa e tal. Cara, eu nunca tive uma pessoa que falasse assim, não, você não pode, sabe? Eu acho que tem essa flexibilidade e nunca falei para uma pessoa, não, você precisa estar aqui 100% do tempo. Né? E já trabalhei com várias pessoas remotas que entregavam muito mais do que uma pessoa que estava presencial, né? Então, eu acho que tem alguns líderes que são realmente mais radicais, sabe? Vai ser assim, se não for assim, te mando embora. Uhum. Mas acredito que o mercado está se fechando para esse tipo de profissional, né? Cada vez mais até porque, gente, a gente está com a tecnologia bombando, né?
Então, tem formas e formas da gente controlar as máquinas, tem formas e formas da gente controlar as entregas, né? A gente tem aí planning, ferramentas online que a gente consegue acompanhar. Então, eu acho que o mercado está se abrindo para um híbrido, tá? E acho que é o modelo ideal. Né? Acho que o remoto 100% não é bom. Acho que o presencial 100% também é muito extremo. Eu acho que o legal é assim, vamos negociar. Você consegue vir essa semana inteira? Semana que vem você vem 3 dias, você vem 2 dias? Eu acho que fica ideal. E essa questão, né, de trazer mais pessoas para perto, também traz essa possibilidade de, igual você disse, ter pessoas de Fortaleza que trabalham para você. Então, assim, por exemplo, a gente que mora em cidade grande, a gente vê como é difícil trânsito, as coisas são muito mais caras aqui. Então, assim, às vezes a pessoa pode mudar para o interior ou estar no interior, então a gente acaba, a empresa que dá oportunidade para remoto, acaba também tendo esses talentos, né? Que às vezes está longe, mas para ela fica incabível perder essa qualidade de vida que está ali. E essa questão também de a gente começar a perder talentos para fora do Brasil. Nossa, eu ia falar sobre isso agora. Porque, assim, como essas empresas estão começando a resistir muito, né? Porque, assim, o híbrido tá começando, né, a ficar mais evidente o híbrido. Só que antes era 2 vezes e 3 vezes. Agora já tá aumentando para 4 vezes e 1 vez. Então, as pessoas, mesmo assim, tá tendo que... Às vezes, pessoas que se mudaram na pandemia ou que ficou 100% remoto, a empresa falou, a gente não vai voltar, se mudou pro interior ou para uma cidade mais tranquila, não quer voltar para São Paulo, não quer voltar para cidade grande. E daí, de repente, ela tá se vendo forçada, então ela vai procurar outra oportunidade, mas no Brasil não tá tendo oportunidade, então elas vão procurar para fora. Então, assim, às vezes ganha até na moeda de fora, que é mais valorizada, né? Tem essa possibilidade, às vezes, em trabalhar em empresas grandes. E daí o Brasil tá perdendo os talentos, né? Como que isso impacta o mercado brasileiro, a economia brasileira, as empresas brasileiras? Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo há muitos anos atrás e a gente esses dias estava até... fizemos um grupo de mulheres e estava conversando sobre isso. Ela trabalha para uma empresa na Europa e ganha em euro. E ela estava falando para mim, falando assim, eu não quero nunca mais trabalhar com empresas no Brasil, eu só quero trabalhar com empresa para fora, né? Cultura diferente, né? A forma de trabalhar totalmente diferente e a gente acaba perdendo talentos, né? Ela não aceita de jeito nenhum propostas que sejam de empresas aqui dentro do Brasil. Ela só quer trabalhar com empresas fora do Brasil. Então, eu acho que a gente talvez não tenha um grande impacto, porque a gente não tem um volume muito grande de pessoas que falam outra língua fluente. Né? Na hora que a gente tiver na veia o lance de falar inglês desde pequenininho, que é o caso do meu filho Daniel, né? Ele faz inglês já desde pequeno. A gente vai começar a sentir esse impacto. Né? Eu acho que hoje a gente ainda não sente. Mas acho que em algum momento a gente vai começar a sentir, sim. Com certeza. E especificamente agora falando da área de TI, por que você acha que existe essa resistência nos profissionais de TI de mudarem para o modelo presencial? Como que você... Porque a gente vê uma dificuldade... de tecnologia é todo meio, né, nerd. Não, eu acho que a galera de tecnologia... na verdade, ela pode trabalhar de onde estiver. Ela só precisa de um computador de internet. Sim. Né? Então, eu acho que eles enxergam isso como eu não preciso ir no presencial. Eu não preciso ter contato com as pessoas. Eu preciso entregar. Né? E a gente vê uma geração, e eu posso falar isso porque eu sou mãe de um garoto de 22 anos, que eles não têm essa preocupação de ter contato com as pessoas. Né? Porque eles passaram pela pandemia, né? Eles conhecem esse mundo desde muito pequeno no celular.
Mas por que eu preciso ir lá falar com alguma pessoa, ver alguém? Não preciso, né? Daqui eu resolvo, né? Eles são muito práticos, né? Eles são muito rápidos, né? Eu vejo pelo Daniel, né? O Daniel esses dias falou pra mim, mãe, eu fiz um vídeo aqui, resolvi assim, 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 vê o que você acha. Cara, o moleque acabou de fazer 11 anos, né? Então, eu acho que a galera de tecnologia, eles são muito rápidos. E eles podem trabalhar de qualquer lugar. Então, para eles não sentem essa necessidade de estar no presencial, né? Eu sinto muito essa necessidade, porque eu acho que eu venho de uma geração que a gente não acostumou ainda com o remoto, né? Então, eu sinto necessidade. Eu até sinto vontade de ter uma lousa para desenhar as coisas, né? Então, é diferente, por exemplo, de um médico. Hoje a gente tem consulta online, mas eu passei por uma consulta recentemente que o médico falou assim, olha, eu vou falar, mas eu preciso te examinar. Sim. Então, assim, você vai ter que vir aqui, ou sim, né? Por mais perguntas que ele faça, ele precisa de alguém para olhar. Então, o que tem de diferente em tecnologia é isso. A gente só precisa de um computador e de uma internet. E essa geração nova, eles não entendem que é necessário ter esse contato físico, né? Sim. E entra um pouquinho também nessa questão de geração, né? Que a geração atual, por mais que tenha essa facilidade de estar distante, também tem muito estímulo ao redor, acaba se dispersando, né? Um pouquinho daquilo que a gente estava conversando. E o pessoal, uma geração anterior, por exemplo, gosta desse contato, mas sabe lidar melhor com o remoto muitas vezes, né? Acaba ficando mais focado, se dispersando menos, porque a gente não cresceu com o WhatsApp, né? Então tem horas que o WhatsApp dá até agonia na gente, né? Essa galera jovem não, eles conhecem o WhatsApp desde sempre. Cara, como que... Mas ligava. Meu filho mais velho odeia que ligue pra ele. Fala por aqui. Às vezes eu ligo, ele desliga e fala por aqui. Caramba, mas por que você não atende, né? Eles são diferentes. As gerações estão diferentes, né? E a gente precisa ir se adequando. Por outro lado, a gente precisa ir medindo, né? Eu já tive situações de profissionais do meu time que não rendia. Não tinha jeito, o cara sumia, você chamava, não falava com ele agora, ele aparecia 3 horas depois, você perguntava onde ele estava, ele falava, fui ali, não sei o quê. Não tinha, e aí quando você ia pegar a produtividade da máquina estava aí, o cara passou 3 dias sem se logar. Então assim, eu acho que a gente precisa de dados e precisa tá sempre acompanhando, não dá para ser uma coisa solta. Faz o que quer, entrega o que quer. Não dá, porque a gente está falando de um negócio muito rápido, de empresas que precisam crescer muito rápido, e a gente precisa desse comprometimento das pessoas, né? Então, precisa medir, precisa entender se a pessoa... você é um profissional incrível, mas não dá para você ficar no remoto. Você precisa vir para cá, né? Sim, com certeza. Sim. Essa coisa de geração, né, que tem... muitos líderes, né, atualmente, eles estão, né, são a geração mais velha, só que também muitos deles agora estão começando a se adaptar ao remoto também. A gente tem estudado, né, bastante. Sim, e eu vi agora, recentemente, vi hoje de manhã, na verdade, uma matéria falando que o novo CEO da Starbucks, ele só fechou o contrato porque ele viu a possibilidade de poder trabalhar 100% remoto. Porque ele, né, se sentiu mais confortável, porque ele tem família, ele tem toda uma vida construída, e ele tem um currículo, assim, super extenso, e a proposta é ele conseguir dar um up na Starbucks, né, que tá precisando se reconstruir, fazer uma repaginação da marca, e ele só topou isso porque ele conseguiu fechar 100% remoto, então ele não queria o presencial. E a gente tá vendo, eu vi também outra matéria, um estudo que saiu da Stanford, que muitos líderes mais velhos, pessoas ou sêniores, pessoas mais velhas nas empresas, se não estão conseguindo um híbrido ou um remoto, elas estão se demitindo da empresa e indo em busca de uma empresa que dê dessa oportunidade. E, consequentemente, as empresas estão tendo que contratar pessoas mais jovens,
às vezes com menos conhecimento, mas que se adequem, né, aceite esse modelo que elas estão propondo. E isso está causando muita rotatividade nas empresas, porque daí quando a pessoa vai crescendo, ela quer daí um novo modelo, a empresa não quer, daí ela vai procurar outra coisa e com isso vai aumentando a rotatividade. Então, qual que é a sua visão, né, sobre isso? Porque as empresas não estão conseguindo reter talento e elas estão perdendo, na verdade, os ativos mais preciosos. Sim, que é. São as pessoas. Porque são as pessoas, porque não adianta ali você ser a empresa com não sei quantos mil de lucro, ter as maiores tecnologias, se as pessoas, né, que movimentam ali, que faz, né, as ideias surgirem, que tem o contato com os clientes, você tá desperdiçando, né? É um lance muito complexo, porque o que eu acho? Eu acho que a gente não se preparou para esse momento, né? Ele veio, né? Não foi uma coisa que a gente foi evoluindo, falando, putz, chegamos nesse cenário agora. Não, ele simplesmente desceu uma ordem e falou, agora ninguém pode mais trabalhar presencial. Sim. Né? Então, e aí todo mundo gostou. Putz, que legal, né? A gente acorda mais tarde, não pega trânsito, não gasta com gasolina, não gasta com estacionamento. Então, se você for pensar no contexto, no almoço fora, eu consigo ir na academia na hora do almoço, né? Eu consigo fazer um curso à noite, né? Agora eu tô fazendo uma especialização na GV. Cara, quando eu fico em casa é super mais fácil, porque dali eu já emendo na aula e vai embora. Se você for pensar no contexto, o remoto ele traz muitos benefícios, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, você pode estar fazendo um intercâmbio e trabalhar de outro país, né? Então, ele traz muitos benefícios, não só para a pessoa, quanto para o profissional. Mas a gente não se preparou para ele, né? Ele veio ou sim, né? Então, eu acho que a gente precisa passar por um momento de reorganizar tudo que a gente está, todo esse momento agora. É até o que acontece nas escolas, né? As escolas, todo dia as crianças têm que ir para a escola. Pô, mas será que não tinha um dia na semana que as crianças não poderiam ver aula online? Né? Será que não tem uma parte que ela pode fazer de casa? Será que a gente não consegue adequar melhor? Não, tem que ir todo dia para a escola, faça chuva, faça sol, né? Então, agora eu fiz um intercâmbio, passei um mês fora, o Daniel ficou uma semana sem ir para a escola. Putz, será que se tivesse uma opção que ele, nessa semana, ele assistisse a aula online, ele sairia melhor? Então, eu acho que a gente ainda vai amadurecer isso, sabe, Má? É um processo e a gente vai amadurecer, né? E eu já vi empresas que eram 100% presencial e foi se readequando e se reorganizando e deixando mais para o híbrido e fechando, inclusive, lugares, escritórios, porque não precisava mais de 100% presencial, que entra uma economia também, né? Então, eu acho que é o que a gente está falando, é medir, entender se dá para fazer, entender se o time está maduro para cair para o híbrido ou para o remoto, porque às vezes a gente tem times que não estão maduros, né? E ir fazendo conforme a gente percebe dados e a gente percebe entregas. Não goela abaixo, né? Mas em cima de estudos. Sim. E você acha que essa divisão de modelos de trabalho, ela também é diferenciada por setor? Assim, tem setor que dá para fazer híbrido, tem setor que tem que ser presencial. Isso é um desafio nas empresas internamente, porque aí um funcionário também quer o remoto, mas ele não é daquele setor que ainda foi liberado. Você se depara com esses desafios? Sim, a gente vê isso dentro das empresas, né? Então, vou dar um exemplo. Quem é monitoração tem que ter o telão. Então, a pessoa tem que estar presencial. Quem é suporte ou dev, não. Então, são pessoas que dá para para ficar remoto. Então, a gente percebe isso nas empresas, sim, por setor, por área, né? E a gente percebe que as pessoas torcem o nariz. Eu era desse setor, esse setor era remoto, e agora eu vim para cá que é híbrido. Não, eu não quero, né? E a gente realmente perde profissionais, tá? Realmente as pessoas se demitem. Eu já tive casos no meu time que a pessoa falou, eu moro super distante, quase 2h30 para ir para voltar. Se passar para vir todo dia, eu não tenho como continuar vindo.
Ah, mas você antes não era presencial? Não, porque ela foi contratada durante a pandemia. Né? Então, ela já entrou nesse... É uma pessoa que entrou jovem no modelo remoto. Então, assim, como que você vai enfiar na cabeça de uma pessoa que só conhece o remoto que ela tem que ir presencial? Cara, eles não conseguem entender, né? Sim. E tem que, muitas vezes, mudar a vida, que nem a Mavi falou, né? Às vezes entrou durante a pandemia... Morava no interior, morava em outro país. Agora a isso mesmo. empresa tá com um escritório no centro de São Paulo, a pessoa não sabe o que fazer, né? Não sabe. Não sabe. E às vezes o impacto na vida da pessoa é tão grande, que a pessoa realmente se perde. Né? Precisa tratar caso a caso. Eu sou muito... Eu tenho um lado de entender cada pessoa, porque eu tenho uma história diferente dentro de casa por ser mãe solo, né? Então, eu lembro que o período... Eu até fiz uma publicação um dia falando sobre isso. O período que eu mais sofria era a época de férias. Gente, eu entrava em surto. Porque o Vitor era pequenininho, eu não tinha com quem deixar. O curso de férias custava uma fortuna, eu não tinha como pagar, porque é 3 vezes mais do que a mensalidade da escola. E eu precisava trabalhar. Né? Na época eu já trabalhava no Santander, eu falava, cara, o que eu vou fazer com esse moleque? Né? Ou eu mandava para casa da avó, e aí ele passava o mês inteiro longe de casa, né? Ou eu tinha que pagar uma pessoa que muitas vezes eu não conhecia para ficar em casa com ele. Ele, graças a Deus, tem uma tia que é muito querida. Na época ela era criança, agora ela já é uma mulher, mas na época acho que ela tinha 12 anos mais ou menos, e ele era pequenininho. Ela vinha para minha casa e ela ficava com ele às vezes o mês inteiro na minha casa. Então, depois ele começou a ficar sozinho, aí eu acompanhava pelo celular. Como que uma pessoa tem pais trabalhando, acompanhando o moleque pelo celular, gente? Sabe, às vezes eu penso, meu Deus, eu não era normal, né? Então, como eu tive muito essas situações, eu geralmente tenho times muito grandes, né? Eu já tive gestão de times de 100 pessoas. Eu entendia cada pessoa. Putz, você entendia o 100? Eu entendia o 100. Putz, essa pessoa consegue vir, essa pessoa não consegue vir, essa pessoa vamos tratar assim, essa pessoa vamos tratar assado. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas você consegue trazer a pessoa para você consegue trazer a pessoa para perto da empresa, para perto do time, e ela entrega muito mais do que se eu colocasse num bolo, entendeu? Sim. É a humanização também da empresa, né? Porque volta para aquilo da cultura que a gente estava falando. Às vezes a empresa não tem essa cultura, é tudo numa caixinha, já desde o processo seletivo. E Exatamente. daí depois, para mudar isso, fica muito complicado. E a visão das pessoas, eu não sei se é uma percepção minha, talvez, mas não só depois da pandemia, mas eu acho que talvez já pouco antes disso, as pessoas têm prestado mais atenção em qualidade de vida, né? É um assunto que tem sido mais debatido, de saúde mental, saúde física, o que isso custa, o tempo que você tem com a sua família, o tempo que você tem em casa, o sedentarismo de ficar o dia inteiro, às vezes, né, sentado, porque hoje tudo praticamente a gente faz sentado, até quem não trabalha com TI, mas, né, a gente tá no escritório, é tudo praticamente sentado. Ou, então, a gente tem o tempo livre, a gente tá preso no trânsito. Não tem tempo de cuidar da gente, não tem tempo de cuidar da família. Então, acho que as pessoas também se tornaram muito mais conscientes disso. Eu lembro... E a pandemia ajudou a perceber. Eu passei por uma situação com o Vitor, a gente não tinha o remoto, e eu trabalhava... Não me lembro se eu acho que eu trabalhava no Santander. E eu deixava o Vitor 12 horas na escola. Eu deixava o Vitor às 7 e pegava o Vitor às 7. E eu sempre trabalhei em operação, 24/7. Eu sempre gostei muito de operações, né? E eu lembro em uma crise que eu perdi a hora. Eu esqueci. Literalmente esqueci. E quando eu me dei conta, a escola estava me ligando. Era 7:30 da noite. Eu estava lá em Interlagos, né? A escola era perto da minha casa aqui no Taboão. E o Vitor estava sozinho na escola, né?
E aí eu falava assim, meu Deus, e agora pra quem que eu vou ligar, pra quem que eu vou ligar, pra quem que eu vou ligar? E eu tive uma crise de choro, e eu falei, cara, não tem pra quem ligar. Eu tenho que buscar esse moleque. E cheguei na escola, já era quase 9 horas da noite, morri de pedir desculpa, e o moleque chorava, você me esqueceu. Eles não entendem nada, né? Você me esqueceu, né? Então, assim, cara, olha que situação difícil. Muito. Uma mãe, né? Eu tava sozinha na época. Eu precisava trabalhar, né? E eu não tinha o que fazer. Eu esqueci, perdi pacote. Se eu tivesse em casa, naquela sala de crise, teria sido diferente? Não, eu teria cuidado da crise tanto quanto eu cuidei de lá, né? Teria dado certo tanto igual, né? E eu não teria deixado o Vitor tanto tempo na escola. Fora a situação das pessoas periféricas mesmo, que moram em lugares que é perigoso andar à noite, que moram em lugares de difícil acesso de pegar ônibus, que moram em lugares que é difícil de sair logo cedo, né? Então, eu acho que é exatamente o que você falou. Não dá para colocar todo mundo numa caixa e falar assim, olha, somos todos iguais, vamos fazer todo mundo igual. E acho que isso dá pra gente ir discutindo nas entrevistas, né? Me conta um pouco sobre a sua vida, me conta um pouco sobre a sua história, onde você mora, você tem filhos, né? O que você gosta de fazer. Só de ouvir essas coisas, você já fala assim, cara, e me fala uma coisa, você consegue ser híbrida? Né? Você consegue vir de forma híbrida? Por outro lado, por exemplo, tem a Adna. A Adna trabalha comigo há 11 anos, a Adna não dá pra ser híbrida. A Adna precisa ir todo dia, né? E eu fiquei sem ela quase 2 meses na pandemia, eu quase morri, né? Então, só que aí o que acontece? Eu tomei a decisão, inclusive, de não mudar de bairro, porque a Adna mora do lado da minha casa. Então, assim, se eu for mais para longe, a Adna vai sofrer. Eu não quero viver sem a Adna, né? Então, eu acho que a gente precisa ir tomando as decisões conforme a gente vai entendendo as pessoas. Putz, mas a Má é um talento, eu quero muito ela na minha empresa. Putz, mas a Má mora longe, não consegue... A gente consegue combinar um híbrido aqui? Uhum. E, por outro lado, tem que ter a cultura dentro da empresa de uma comunidade corporativa. Para quê? Para isso também não virar motivo de picuinha dentro da empresa. Putz, eu moro do lado da empresa, eu posso ir todo dia e tá acompanhando mais de perto, e a Má pode ir uma vez por mês. Má, tamo junto, vamos fazer junto isso aqui. Não virar uma competição, Não né? virar uma competição, né? Ai, não, porque a Má não vem, eu não quero vir também. Uhum. Então, eu acho que precisa ter as duas coisas. Precisa ter o lance da comunidade corporativa, das pessoas entenderem que o outro é um ser único e precisa de necessidades diferentes da nossa. Como precisa também o outro, as empresas olharem pessoa por pessoa, né? Pode parecer meio que um mundo muito rosa, né? Muito onde a Iná vive. Mas eu acredito de verdade que a gente consegue chegar no meio termo, que é bom para a empresa, bom para o negócio e bom para os profissionais e os talentos que a gente tem. Uhum. Sim. Teve uma empresa que, alguns anos atrás, eu passei pelo processo seletivo neles e que eu achei interessante o método deles, porque eles tinham, né, a parte de estações de trabalho, então eles tinham o lugar ali que as pessoas trabalhavam, só que eu cheguei lá, tava praticamente vazio, tinham poucas cadeiras, né, com pessoas. Eu fiquei assim, nossa gente, mas o que tá acontecendo? Daí, depois eles me explicaram, eles falaram assim, ó, a gente coloca que é híbrido na vaga, mas por quê? A gente dá uma liberdade aqui. Tem 2 dias fixos durante o mês que a gente reúne todo mundo, que daí é o líder, o gestor do time que escolhe que dias serão esses. Se necessário, mais dias, daí isso será discutido quando toda a equipe pode vir e tal. E o restante dos dias a gente deixa livre se a pessoa quer vir até o escritório ou não. Ela pode escolher se ela quer fazer remoto ou se ela quer fazer presencial. Porque às vezes tem alguma coisa que tal grupo, às vezes está dentro do marketing, está encarregado por uma determinada tarefa naquela semana. Então, naquela semana, talvez eles precisem se encontrar. Mas isso não vai acontecer toda semana.
Mas daí tal pessoa sente que tem dia que ela quer ficar em casa, tem dia que ela vem presencial. Ela tem a liberdade para isso. Então, assim, eles davam essa certa liberdade para os funcionários dele. Legal. Então, assim, eu achei, tipo, eu fiquei assim, nossa, gente, mas será que funciona? E funcionava, porque daí, quando eu tava esperando depois, né, o Uber pra ir embora, eu vi ali que tinha o pessoal que tava se enturmando, então eu percebi que talvez eles ali eram pessoas que frequentavam um híbrido ou talvez um presencial, porque eles tinham mais facilidade. Ela me falou, tipo, tinha estagiários que às vezes preferia ir presencial, porque a faculdade ficava mais perto, então eles iam assim lá e passavam o horário, né, presencial ali, porque daí eles iam direto para a faculdade. Então, eles tiveram essa flexibilidade, tiveram essa visão de ver os dias que os gestores, né, queriam para deixar fixo para reunião e acompanhavam as entregas e o restante, né, os funcionários ali viam como que era melhor para eles se adequarem. E é interessante, acho interessante, mas também tem que ter esse lado que você falou de o gestor ter uma certa cautela, né? Ver se os funcionários estão também entregando o que devem, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu consigo fazer home office, só que daí você vai ver, ela não tá conseguindo entregar as demandas, né? Exatamente. Dá trabalho, gente. Assim, olha, a função de um líder, ela é muito, muito cuidadosa. Né? Porque você não pode colocar todo mundo num balaio e falar assim, olha, tá todo mundo aqui junto e vai sair todo mundo igual. Você precisa conhecer o seu time, você precisa fazer o one-to-one, você precisa perguntar se você pode ajudar, né? Eu tenho o hábito de quando eu chego em times, eu olho o LinkedIn de todo mundo, né? Eu entendo qual foi a trajetória de todo mundo, né? Eu quero conhecer mais sobre a pessoa, né? Eu quero ter essa proximidade. Eu sempre falo, pessoal, hoje eu tô em casa, hoje eu vou estar no escritório. Eu tô no escritório, quem tá por aqui, vamos tomar café, vamos conversar, né? Então, agora meu time é todo em Fortaleza e eu vou para lá uma vez por mês, mais ou menos, e passo a semana. Mas sempre quando eu tô lá, eu falo, pessoal, venham pro escritório, vamos se conhecer, vamos fazer uma reunião presencial, né? Então, e da última vez que eu fui, teve gente que não conseguiu ir na semana que eu tava, porque o filho tava doente, porque tava sem carro, e tá tudo bem, né? Então, eu acho que nunca se precisou tanto de comunicação entre as pessoas, de comunicação clara e verdadeira, né? Eu posso, eu não posso, não, dá sim, né? E de empatia mesmo. Putz, hoje tem uma reunião que é presencial, mas meu filho acordou doente. Não tenho quem deixar, assim, a última vez até que o Daniel ficou muito doente, eu tinha uma reunião logo cedo, né, e cortou meu coração de sair e deixei o Daniel queimando de febre, né, mas eu tenho a grata sorte de ter a Adna, né, então eu liguei para ela, era 5 e pouco da manhã, e falei, Adna, preciso que você chegue cedo aqui, porque o Daniel tá doente e eu tenho uma reunião às 8. Mas e quem não tem? Né? E a mãe que não tem? Né? Com quem dividir isso? Então, eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas com bastante cuidado e não chegar no modelo... e chegar no modelo que vá se adequando às pessoas. Né? Uhum. Sim. E você sente que as empresas no nosso país, elas estão caminhando para um híbrido ou a gente está voltando para o presencial para talvez no futuro voltar a caminhar para o híbrido? Eu acho que a gente caminha para um presencial que, na verdade, é um híbrido. Entendeu? Uhum. Eu acho que a gente, as empresas colocam, é 100% presencial. Mas quando você começa a entender mais sobre a vaga, a pessoa fala assim, olha, é presencial, mas se você precisar ficar em casa um dia ou 2, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Uhum. Eu acho que as empresas têm medo de colocar que é um híbrido e virar um remoto. É mais fácil colocar que é presencial. É mais fácil colocar que é presencial e virar um híbrido. Sim. Entendeu? É isso que eu tenho percebido no mercado. Uhum. Talvez ali justamente para conhecer a pessoa no presencial, o funcionário no presencial, e depois ir flexibilizando aos poucos, conforme vê como que a pessoa se comporta, como ela entrega, e daí fala, pode ficar um diazinho ali na sua casinha. Vai criando com o seu cachorrinho. Também, né? Eu acho também,
talvez aqui seja também muito uma questão de confiança, justamente, né? Às vezes tenha muito, talvez, esse mito, justamente porque não era um modelo que a gente era acostumado no país, talvez tenha criado muito esses mitos de, a pessoa não vai trabalhar, a pessoa vai ficar dando migué em casa, vai ficar assistindo TV, vai ficar conversando e não sei o quê. E daí tenha criado ainda muito esse negócio, será que se a gente continuar, as pessoas vão continuar entregando? Será que não é melhor a gente voltar, já que a pandemia acabou, todo mundo pode voltar ao normal? Eu falo muito isso para os meus mentorados, né? Tenho pessoas que falam assim, Ainá, eu não aceito presencial, né? E aí eu falo para ela assim, olha, posso te dar uma sugestão? Aceita. E vai negociando, né? Porque às vezes você perde de trabalhar numa empresa dos seus sonhos, porque você foi radical na hora de se candidatar, né? Então, eu acho que as empresas estão dispostas a ouvir. Muitas vezes coloca que é 100% presencial, mas dá para fazer um acordo ali junto. Então, vale muito a pena você falar, eu não me candidato se for 100% presencial. Se candidata, sabe? E vai negociando, né? Eu não me candidato se for remoto. Cara, se candidata e depois vai se organizando, né? Eu, por exemplo, eu brinco que os meus vizinhos devem achar que eu era uma estátua na sacada, porque eu tava 24 horas sentada ali. Eles passavam, olhavam no terraço e tava lá, né? Meia-noite tava lá, de manhã tava lá. Né? Eu tinha time 24/7, então eu trabalhava muito e eu tava sempre na sacada. E quando eu mudei agora para uma casa maior, tem 1 ano e pouquinho, eu montei um escritório no fundo da minha casa, né? Eu peguei que era meio que um quartinho de despensa e fiz o meu escritório. E é engraçado isso, porque eu fico trancada no escritório, mas eu gosto de ir no presencial, sabe? Eu gosto de estar perto das pessoas, de fazer reunião presencial, né? Eu acho que essa proximidade é legal. Mas eu percebo que eu rendo mais quando eu tô em casa. Uhum. Há dias e dias, né? Isso. E há necessidades também, né? A necessidade de talvez eu ficar aqui concentrada nesse dia para tal coisa. E a necessidade de eu ter esse contato com a minha equipe. Isso. Até pela sua posição, né? Uhum. Outra coisa é sobre os líderes. Nós percebemos que essa geração mais nova, ela tem algumas são mais radicais, que é 100% remoto, mas algumas a gente já entende mais, né, do híbrido, outros, né, alguns líderes já entendem que tem que ter essa flexibilidade, mas talvez ainda os mais velhos ainda não, tem que ser o 100% presencial. Como explicar, né, como chegar a essas camadas ainda de líderes que ainda estão muito resistentes a esses novos modelos, a começar a flexibilizar, a mostrar que é uma coisa que está transformando o meio digital, que é uma tendência que o mundo tá indo, né? Que muitos países já estão muito à frente disso e que é um atraso até, né, no mercado para eles mesmo. Eu acho que a melhor forma é a gente ter dados, sabe? Cara, como que essa empresa se comporta mais no presencial? Vamos entender as máquinas, vamos entender as entregas, vamos entender como que a gente está lucrando, quanto que a gente está lucrando, quanto que a gente não está. E aí a gente trabalhar em cima de dados, não em cima de feeling, né? E trazer o time e mostrar pro time. Falar assim, galera, a gente ficou aqui 1 semana em home e ficou aqui 1 semana em presencial. Nessa semana, a gente trabalhou tantos % a mais, a gente entregou tantos % a mais. Quando a gente fez tanto por cento, tanto por cento. O que vocês sugerem? Né? Como que vocês acham que a gente tem que falar? Porque a gente tem uma dificuldade aqui, seja de um lado ou de outro, presencial ou não. Então, eu acho que quando a gente trabalha com dados e fatos, né, a gente não cai na percepção de ser injusto, né? Então, vou dar um exemplo. Eu era líder de um NOC 24/7.
E eu percebia que quando a gente estava com a maior parte do time em casa, os incidentes aconteciam mais. Os alertas caíam mais e a gente tinha mais perda de agilidade. Uhum. Quando a gente estava com a galera mais dentro do NOC, não, né? Era mais rápido. Porque a tela é maior, porque o negócio fica vermelho na sua cara, não tem como você falar, não vi. Em casa você só tem a tela do notebook, pequenininha, né? Então o cara ia fazer outra coisa e tirava da tela a monitoração. Então ali começou a ficar claro que a gente precisava que o time estivesse lá. Né? Então eu comecei a chamar eles em reunião e mostrar para eles na reunião que assim, ó, gente, olha só. Essa semana a gente teve tantos alertas, de tantos alertas viraram tantos incidentes e 10% de vocês estavam home. Vocês viram que escapou aqui? Vocês concordam comigo que não pode escapar? Essa é a nossa missão? E a nossa missão a gente tem que fazer da melhor forma, porque a gente afetou o negócio. Eles mesmos acabavam concordando que tinha que estar lá. Aí eu já passei Natal e Ano Novo dentro do NOC, tá, gente? Então eu posso falar com propriedade de causa. Eu já tive Natal e Ano Novo dentro de empresa, porque a gente entendia que era melhor eu estar dentro da empresa porque tinha os telões. Né? Então, falar, ela tá falando isso porque hoje ela é líder. Não, eu já fui analista, gente. Né? Você não começou líder, né? Não, eu não sou líder. Então, eu acho que dados são as melhores formas de você tratar qualquer assunto. Porque daí não tem o que falar. Né? Você pega uma pessoa que tem uma missão extremamente crítica dentro da empresa e que ela, durante 4, 5 vezes, perdeu um pacote porque estava em casa, fala, cara, não dá para te deixar mais em casa. Eu preciso que você esteja aqui. Né? E aí é aquele lance de... eu brinco, né? Não é ONG, né? É empresa, é negócio. A gente precisa ter agilidade. Então, a pessoa precisa se conscientizar de ou ela vem com a empresa e faz a transformação, ou também ali não é talvez o lugar dela, é o momento de estar em outro lugar e tá tudo bem, né? Tem o senso de responsabilidade também, né? De comprar aquela ideia, né? Preciso fazer o meu melhor para fazer isso acontecer e a empresa de volta entender que aquela pessoa também tem uma vida que talvez ela precise de dias em casa, Isso né? é uma troca, né, gente? Troca, sim, a gente precisa trabalhar, né? E as empresas precisam dos trabalhadores. Sim. Ninguém anda sozinho. Sim. Né? Eu até brinco nas minhas mentorias e falo, gente, não é favor ter emprego. É uma troca. Né? Você não eu sou muito grata pelo meu emprego, por ter me dado um emprego. Não, mas você está dando os seus talentos ali também. Né? Então, é uma troca. Então, precisa ser uma troca justa e sábia. Né? De, olha, faz sentido? Não faz sentido. Olha, eu tô em casa, eu rendo mais de casa. Putz, então fica em casa. Né? Sim. Eu acho que no final é saber analisar, né? Tanto por parte do funcionário, quanto por parte da empresa. Exatamente. E fica bom pra todo mundo, gente. Dá bom. Não precisa ser autoritário. Dá pra ser flexível. Certo. Você quer deixar algum recado aqui no final? Algum pensamento sobre esse assunto? Alguma dica para quem aí, tanto para as empresas ou para quem está entrando no mercado de trabalho, buscando oportunidades? O que fazer em relação a isso? Que tá, né? Muita gente ser perdida, vou, não vou, aceito, não aceito. Como que vai ficar o mercado? Eu acho que quanto mais humano a gente for e quanto mais humano a gente tratar o outro como humano, mais a gente vai ter lucro, mais a gente vai ter entregas e mais a gente vai ter pessoas próximas da nossa marca e próximas do que a gente realmente quer, né? Então eu costumo falar isso, quando eu entro numa empresa eu dou o meu rosto para aquela empresa, né? Então se eu estou dando meu rosto para aquela empresa também tem que dar para mim também. Então eu acho que a gente se ouvir, né? Os líderes se ouvirem, as pessoas entenderem a posição dos líderes e os líderes dos liderados. Eu acredito muito na comunidade corporativa, né? Num ambiente mais empático, em ambientes saudáveis, né? Que a gente não precisa ficar doente para poder entregar, não precisa ter aquela pressão de vai, né? Não,
me escuta, eu tô passando por um momento difícil agora, mas daqui um mês ele acaba, né? E aí a gente volta ao normal. Acho que quanto mais a gente tiver isso dos líderes, mais as empresas vão ser saudáveis e mais as pessoas vão entregar. Então, eu acho que a dica é essa, é humanizar, é ser altamente técnico, mas altamente humano. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada pelo Eu que agradeço, obrigada. Obrigada pelos insights. Foi muito bom. Eu Foi que muito bom, agradeço. muito obrigada por topar, por conversar com a gente. Eu acredito que não só eu saio daqui sabendo muito mais, mas todo mundo que tá assistindo Que também, bom, com fico certeza. feliz. Obrigada mesmo, gratidão. Acho que as pessoas podem me procurar no LinkedIn, né? Que tá como Inaraí Salles, Inaraí com Y no final. E quem tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar inbox, eu respondo todo mundo, né? E gratidão. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Nos vemos num próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. As redes sociais da nossa convidada também vão estar na descrição. Então, se conectem com ela lá no LinkedIn. Ela já falou que responde todo mundo, então pode deixar sua pergunta lá. Nos siga nas nossas redes sociais também. Estão todos aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom. Até mais.